De boca aberta, histórias que vão te deixar de boca aberta, contadas por pessoas que não aguentam mais ouvir, que é só fechar a boca. Toda segunda, às 6 da manhã, eu te conto uma nova história. Eu sou André Manuel, que decidi ser um médico diferente e sempre te conto uma história baseada nas experiências que vocês compartilham comigo. Não esquece que tu pode me mandar a tua história pro e-mail andré@liberesaude.com ou lá no direct do Instagram André Manuel com dois Es no Manuel e contribuir com tudo que tu ouve por aqui. E hoje eu quero te contar a história da Magali. A Magali é uma figura, gente. Sabe aquela pessoa engraçada, divertida, bem-humorada, que onde chega faz todo mundo rir e se divertir só pela presença dela? É uma comunicadora nata e das boas, gente. Adora falar uma palhaçada, conversa com todo mundo e tal. Uma pessoa incrível, assim. A Magali é super amada por todo mundo ao redor dela, uma pessoa super benquista por todo mundo. E ao longo da vida da Magali, assim como eu, provavelmente como você e como todas e todos as personagens aqui que vão passar pelo De Boca Aberta, a Magali, gente, ela sempre esteve tentando emagrecer sem conseguir de fato emagrecer. Que loucura, minha gente! Tu já parou pra pensar quantos de nós vivem a vida inteira correndo atrás de uma coisa que não é tão fácil de alcançar e que também talvez nem seja tão importante assim pra gente? Às vezes a gente tá em busca aí de perder peso só porque as pessoas ao redor estão falando, né? Acho que a gente tem que dar uma pensada nisso. Mas enfim, a Magali, ela começou a se questionar quando isso, assim, sobre a importância de emagrecer ou não, por que ela queria emagrecer, o que ela já tinha feito, qual que era a relação dela com o peso, com a comida, de uma forma um pouco mais inteligente, eu arrisco dizer. Ela começou a olhar para isso quando começou a acompanhar o meu trabalho na internet. Olha o jabá aí. E as coisas começaram a mudar na vida dela depois disso. Brincadeiras à parte, quando a Maga me procurou pela primeira vez, ela me disse que estava cansada de viver em guerra com ela mesma. Ela tinha a sensação de que se não perdesse todo o peso do mundo para ontem, a vida dela nunca mais ia dar certo. O marido não ia mais querer ela, o emprego maravilhoso que ela tem não ia mais funcionar. O detalhe é que, gente, o marido da Maga é um deus grego, um cara incrível, completamente apaixonado por ela. Ela é funcionária pública em um cargo de alto escalão, ganha super bem, é destaque na repartição dela há anos, por competência, por excelência e tal. E ainda assim, ela tem esses medos, essas inseguranças, achando que o corpo dela vai levar ela a perder algumas coisas. E ela se percebia numa infelicidade grande por isso. Apesar de estar sempre bem-humorada, de fazer as pessoas rirem, dentro dela ela não se sentia tão bem assim com essa história. E sabia que tinha muita relação disso com o corpo dela. Ela começou a seguir algumas mulheres gordas na internet, começou a entender um pouco melhor a construção em torno de autoestima, amor próprio, foi se conectando mais com esses conceitos. E isso até começou a repercutir mais na alimentação dela, sabe? E aí teve um dia que ela estava saindo para se divertir, com uma amiga dela. Ia sair para comer algo, tomar um drink numa sexta de noite, um vale night, sem marido, sem ninguém por perto. E aí, gente, a amiga ela chegou de carro, chegou de Uber para pegar ela em casa, e a Maga tinha decidido arrasar nesse dia. Ela tinha visto uns conteúdos de uma modelo plus size falando do quanto ela gosta de se arrumar, do quanto ela começou a usar roupas plus size, roupas pensadas para corpos diferentes, para pessoas gordas, e como essas roupas vestiam melhor. Nesse dia ela se empolgou. Ela tinha uns looks bonitões em casa, super se produziu. E daí, quando a amiga viu, ela disse: Nossa, amiga! Hoje tu tá linda, hein? Credo, parece até que tá mais magra. E o legal, o curioso dessa história é que a amiga também era uma mulher gorda. E aí a Maga se sentiu super à vontade pra dar uma posicionada ali na amiga.
Ai, amiga, que complicado, né? Tu olha isso. Nós duas aqui, gordas, e ainda assim as nossas falas são cheias de gordofobia. Eu tô mais bonita hoje porque eu decidi me arrumar como gorda que tô, e não porque eu emagreci. A amiga ficou chocada com a resposta da Magali, até porque ela mesma nunca tinha parado para pensar nisso. Por fim, as duas conversaram horrores sobre o assunto e descobriram várias histórias e dores em comum. E foi uma conversa super produtiva a caminho do rolezinho de hoje. Mas voltando pro eixo aqui, minha gente, o fato é que a Magali começou a se reconhecer como uma mulher gorda que queria cuidar melhor de si, ter mais autoestima e realmente olhar para o estilo de vida como uma forma de ver a vida, e não apenas como um jeito de perder peso e voltar a tudo de novo. No meio disso entra a famosa da canetinha. É isso mesmo, gente. No caso da Magali, a canetinha que ela quer falar aqui nessa história se chama liraglutida, uma medicação que aplica todos os dias para perda de peso. Falar o nome do remédio é complexo, né, gente? Vocês conhecem aí como Victoza ou Saxenda. O fato é que a Magali tava nessa onda, nessa vibe de olhar para ela, de construir amor próprio, de entender a saúde dela e tal. E aí ela foi conversar com o médico dela, isso foi antes de a gente se conhecer. E o médico, que já cuidava da saúde dela há algum tempo, conversou com a Magali e entendeu que naquele momento fazia sentido usar essa medicação. Ela estava no maior peso da vida dela, alguns exames estavam alterados e ela podia perder algum peso e ela queria, principalmente, perder algum peso. Isso não quer dizer que ela queria ser magra. Ela queria perder aí uns 10% do peso, 5% do peso, para melhorar alguns parâmetros metabólicos, para realmente cuidar da saúde física dela e não só para se encaixar num padrão ou alguma coisa nesse sentido. Eles conversaram um bom tempo sobre a medicação e a Magali se sentiu segura, se sentiu confiante com essa estratégia. Ela ficou muito surpresa quando descobriu que essa medicação poderia ser usada no longo prazo, sem um dia específico para acabar. Que já existia segurança científica para isso, né? Para utilizar a medicação por anos e não ter necessariamente uma data para terminar, já que as consequências metabólicas, no caso da Magali, estavam presentes e a medicação poderia ajudar nesse caminho. O que não quer dizer que as consequências metabólicas vão estar sempre presentes. O aumento de peso é só um fator de risco e ele pode não repercutir em nenhuma situação em várias pessoas, mas no caso da Magali, isso estava acontecendo e ela precisava olhar para isso, né? Ela estava entendendo também que a liraglutida era uma coisa nova, que não era aquelas anfetaminas dos anos 90, anos 2000, lá no começo dos anos 2000, que eram super comuns e deixavam as pessoas com os efeitos colaterais e umas ações e reações super estranhas, assim. Ela começou o tratamento, teve alguns efeitos colaterais leves, principalmente náusea e prisão de ventre. Teve um dia, inclusive, que ela estava indo para o trabalho e teve que parar numa farmácia para tomar uma medicação para náusea. Mas o médico dela tinha recomendado já que isso poderia acontecer e logo esse efeito passou. Isso acontece mais no começo do tratamento, assim, não é uma coisa que se mantém, mas que pode acontecer porque é uma medicação, né, gente? É isso. O fato é que depois de uns 30 dias de tratamento, a Magali estava conversando com aquela amiga da roupa empoderada, sabe? E quando a Magali comentou que estava tomando a medicação, a amiga ficou chocada. Mas, Maga, tu não acha contraditório? Tu tava toda empoderada e orgulhosa do teu corpo e agora tu vai usar um remédio pra emagrecer? Como assim, mulher? A Magali parou para pensar, porque a verdade é que até ela já tinha se feito essa pergunta. E foi ali, naquele momento, que ela entendeu melhor o que estava acontecendo dentro dela, lá na alma, no coração, assim. Ai, amiga, a real é que assim, meus exames estavam começando a ficar perigosos. Eu sei que eu preciso perder um pouquinho de peso, mas eu sinto muita fome que não me deixava nem começar. Meu médico me explicou que esse excesso de fome pode ser consequência do alto peso. Isso me deixou mais tranquila e tem funcionado bem, sabe? E assim, gente, foi o tratamento da Magali. Teve uma coisa que impressionou muito ela.
Depois de algumas semanas usando a medicação, a fome estava mais controlada, ela não estava mais tendo nenhum efeito colateral e ela também não ficava o dia todo pensando em comida. Era como se a comida tivesse sido colocada em um outro lugar, assim. A Magali continuou indo ao médico com frequência, eles conversavam sobre estilo de vida, teve nutricionista, teve psicóloga, ajustavam a medicação. E chegou uma época, um pouquinho mais de um ano depois do começo do tratamento, que a Magali e o médico entenderam que os exames estavam perfeitos, maravilhosos. Parabéns aí para Magali! A gente sabe que arrumar exame metabólico para dentro dos valores de normalidade às vezes é difícil mesmo, tanto para pessoas gordas quanto para pessoas magras que têm essas alterações. E ela também estava satisfeita com a perda de peso que ela tinha alcançado. Aqui vem o grande drama de quem usa os análogos de GLP-1, a classe farmacológica aqui das canetinhas, Saxen, Ozempic, Victoza, etc. Como que vai ser a minha vida depois de tirar a medicação? A Magali optou por começar uma redução de dose lenta e gradual e ver como que ela ia se sentir. Logo nas primeiras semanas ficou tudo bem. E quando ela chegou na metade da dose, uma leoa raivosa saiu de dentro dela querendo comer o planeta Terra inteiro. A Magali correu no médico dela, se acalmou, sustentou por mais um tempo, aprendeu a lidar melhor com essa fome. Mas depois de um tempo, ela ficou um pouco frustrada, assim. O peso voltou a subir um pouquinho, não tudo que ela tinha perdido, mas uns 2 ou 3 quilos voltaram. A Magali correu no médico dela porque ela estava um pouco frustrada. Ela tinha recuperado alguns quilos, nem perto do que ela tinha perdido, mas 1,5 kg tinha voltado. E ela ficou um pouco frustrada porque ela estava sentindo fome de novo. O médico dela explicou que essa era uma condição crônica, uma condição recorrente. Ela sustentou mais uns meses, continuou o tratamento psicoterápico, mas acabou voltando a ganhar peso, atingiu 3 quilos a mais, e ela e o médico decidiram retomar com a medicação. Eu quero que tu me conte, na enquete dessa semana, como que tu te sente nessa situação. Como que tu te sentiria nessa situação que a Magali está passando. E a realidade, minha gente, é que o dilema vivido pela Magali é comum e gera muitas dúvidas. Eu já quero te adiantar que não existe uma resposta correta para a situação dela, que não cabe julgamento, aqui não cabe a gente querer dizer que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. A verdade é que cada pessoa vive uma realidade e tem as suas individualidades para decidir de forma conjunta com a equipe de saúde que acompanha se é a hora, se vale ou não vale a pena usar alguma medida farmacológica. E isso se aplica à saúde de modo geral e não apenas à saúde do peso. O fato, gente, é que a condição de peso, principalmente repercutindo em exames e alterações, é uma condição crônica. E que o discurso que a medicação tem que ser usada por 2 ou 3 meses, resolver o problema e o problema tem que ficar solucionado em definitivo, ele é super problemático. Principalmente porque isso não existe quando a gente fala de peso. Mesmo quem perde peso sem o uso de uma medicação tem uma altíssima chance, tão grande quanto quem usa a medicação, de reganhar o peso. E muitas vezes esse medo e esse preconceito da medicação acaba custando vidas, pessoas que não se tratam e não conseguem melhorar a sua condição de saúde. Eu não estou falando aqui que a medicação é sempre boa, cada caso é um caso e deve ser conversado individualmente com a sua equipe de saúde. Mas existe evidência científica robusta de muitos benefícios em saúde física e mental do uso de diversas medicações na perda de peso. Não faz sentido a gente negar completamente isso, né? O uso racional, individual e bem aplicado é o ideal. E lógico que sempre acompanhado de mudança de estilo de vida e principalmente de autonomia sobre o teu próprio corpo. Isso é o mais importante. Nem nunca, nem sempre. Combinado, meu povo? Esse foi o episódio número 3 do quadro de Boca Aberta, do podcast Um Médico Além do Jaleco. Se tu ainda tá em dúvida, meu bem, me manda tua história. Vai lá no direct do Instagram ou me manda por e-mail, que vai ser incrível contar tua experiência por aqui. Quem sabe na segunda-feira que vem, às 6 horas da manhã, é a tua história que eu conto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais.